Tímio Severo, com o propósito de consolidar o poder de Roma, propôs deter o avanço do judaísmo e do cristianismo. Consequentemente, proibiu, sob pena de morte, qualquer conversão ao judaísmo e ao cristianismo. Todo cristão que se negasse a sacrificar a deuses sofreria condenação sumária e inapelável. O edito, proclamado no ano 202, marcou o início de um novo fato na história das perseguições. Foi nessa época que Ireneu foi martirizado e milhares de cristãos selaram sua fé com o próprio sangue. Foi também nesse tempo que Perpétua, mulher jovem e de boa posição social, amamentando seu filhinho, sofreu com rara bravura o martírio. Seu pai tentou convencê-la a abandonar a Cristo e poupar sua vida. Ela recusou terminantemente. Quando os carcereiros a viram queixar-se das dores de parto, pois dera à luz na prisão, perguntaram como teria coragem de enfrentar as feras. Ela respondeu: agora os meus sofrimentos são só meus. Quando tiver de enfrentar as feras, Jesus sofrerá por mim, posto que estarei sofrendo por ele. Após ter a carne rasgada pelos chifres de uma vaca furiosa, disse: este não é um momento de luto, mas de glória. No ano 249, Décio cingiu-se com a púrpura imperial, disposto a restaurar a velha glória de Roma. A economia do império estava em crise e as tradições em baixa. O povo havia abandonado o culto de seus deuses. O imperador acreditava que, se todos os súditos do império voltassem a adorar os deuses, estes voltariam a favorecer o império. Este foi o cerne da política de Décio. Tudo o que se opunha a esse plano imperial era traição e falta de patriotismo. Ele não queria mártires, queria patriotas subservientes, queria apóstatas. Por mandato imperial, todos tinham de se curvar diante dos deuses de Roma e incensar o imperador como uma divindade. Alguns cristãos fraquejaram diante da pressão. Outros resistiram por algum tempo e depois também sucumbiram. Muitos, porém, suportaram com desassombro torturas cruéis e morreram como mártires. Nesse tempo, a perseguição tornou-se sistemática e universal. A avalanche só não foi mais devastadora porque o governo de Décio durou apenas 3 anos. Entretanto, foi no fim do 3º século que desabou sobre a Igreja a maior e mais perversa perseguição, sob o governo de Diocleciano. Este, no ano 303, lançou um edito ordenando a queima de todos os edifícios e livros cristãos. Os cristãos foram privados de sua dignidade e de seus direitos civis. Ele ainda ordenou que todos os líderes cristãos fossem encarcerados. Presos os líderes, todos os cristãos deveriam, sob pena de morte, sacrificar aos ídolos de Roma. Assim, por causa de sua fé, os cristãos sofreram torturas e suplícios horrendos. Essa brutal e sangrenta perseguição só teve fim com a promulgação por Galério do Edito de Tolerância no dia 30 de abril do ano 311. Logo foram abertos os cárceres e as pedreiras, e deles brotou uma torrente humana de pessoas aleijadas, arrebentadas e tortas, mas exultantes e com a face brilhando de fulgor pela glória de Deus. Apenas no ano 313, Constantino proclamou o Edito de Milão, fazendo cessar a perseguição aos cristãos e devolvendo-lhes igrejas, cemitérios e outras propriedades que haviam sido confiscadas. Assim terminou o período de tirania e truculência. Contudo, mesmo sob a chibata e a espada, a igreja cresceu. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires tornou-se a seiva para a sementeira do evangelho. A perseguição, longe de fazer a igreja recuar, tornou-a mais ousada. Longe de destruí-la, fez com que se multiplicasse. Mesmo com tanta perseguição, a igreja nunca parou de crescer. Quanto mais matava cristãos, mais cristãos surgiam. Deus sempre foi proporcionando crescimento para a igreja. Ocorre que, a partir de Constantino Imperador Romano, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida para ser a religião oficial do Império Romano. Os cristãos, em vez de perseguidos, eram privilegiados. Em vez de expoliados, eram ajudados. Agora, a porta de entrada da igreja não era mais a conversão, mas a conveniência. Antes, confessar o nome de Cristo era expor a vida ao martírio. Agora, significava projeção e segurança. Antes, ser cristão provocava a fúria dos imperadores romanos.
agora arrancava seus aplausos. A declaração do cristianismo como religião oficial do Império Romano certamente teve algumas vantagens, tais como o rápido crescimento numérico da igreja, a isenção de encargos públicos ao clero, a proibição de oferta de sacrifícios pagãos em casas particulares. A igreja recebeu privilégios de pessoa jurídica, podendo assim receber doações e legados. Proibiu-se nas cidades o trabalho dominical. Fizeram-se donativos ao clero e erigiram-se grandes igrejas nas principais cidades do império. Os bens saqueados dos cristãos nos tempos de perseguição foram devolvidos. Também se iniciou a construção de cemitérios cristãos. Contudo, é certo dizer que a decisão de declarar o cristianismo religião oficial do império também teve trágicas consequências para a igreja, como, por exemplo, a sua rápida paganização. A porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Muitas pessoas